Olá, muito prazer, me chamo Thiago Daniel, sou estrategista digital, gerencio minha própria agência de marketing e esse aqui é o meu canal. Fique à vontade para deixar o seu curtir, seu comentário e se esse vídeo for útil para você, considere se inscrever nesse canal também. Recentemente eu fiz uma publicação lá no Instagram mostrando que a gente aqui na agência conseguiu um resultado incrível para um de nossos clientes, uma loja de iPhone. A gente fez com que esse cliente faturasse aí 44 mil em apenas 48 horas, investindo menos de R$200 em tráfego pago. Vou colocar aqui no título R$200, mas foram menos de R$200 em tráfego pago, tá? E hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre esse resultado, como é que isso foi possível e como você também pode fazer isso no seu negócio, beleza? Então vamos lá, como sempre eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente acompanhar um raciocínio junto, tá? 44 mil em 2 dias na loja de iPhone investindo R$200 em tráfego pago. Primeira coisa que você tem que saber, o contexto. Qual era o contexto? Nosso cliente, ele havia me mandado uma mensagem ali onde ele tinha um estoque do iPhone que havia sido lançado no mês passado, que é o iPhone 17, né? Ele tinha um estoque do 17 Pro Max e ele queria vender logo esse estoque aí, até porque o preço estava caindo cada vez mais e a gente não pode ter prejuízo, então a gente teria que vender o mais rápido possível, beleza? Dentro disso, a gente precisava desenvolver uma estratégia muito assertiva para vender esses produtos em si e encontrar de fato as pessoas que estivessem buscando por ele de forma assertiva. A gente tinha pouco tempo, muito estoque, muito risco, mas também tinha muito conhecimento para fazer isso acontecer, tá? E inicialmente esse é o contexto que eu tenho que dar para você. Depois disso a gente tem que entender qual era o cenário inicial. O cenário inicial desse cliente nosso, a gente precisava entender, agora que a gente tem esse overview, como comunicar a venda para esse cliente ideal dele, que seria o cliente que vai comprar ali o 17 Pro Max lacrado, né? Acabou de ser lançado. Fazer isso em tráfego pago um mês depois do lançamento, coisa do tipo, não é nada fácil, certo? Então a gente precisava entender o tipo de comunicação do cliente, se é um cliente que gosta de uma comunicação mais direto ao ponto, se é aquele cliente que ele gosta de algo mais enfeitado, algo ali que mexesse mais com as emoções dele, se é um cliente que prefere texto, vídeo estático, vídeo dinâmico, vídeo estático foi ótimo, né? Imagem estática, vídeo dinâmico, coisa desse tipo. Se é um cliente que prefere um vídeo review, algo desse tipo e tudo mais. Além disso, a gente também precisava entender qual tipo de visual o cliente gostaria de ter, de ver nesses nossos anúncios, né? A comunicação a gente teria que acertar e também teria que acertar o visual que esse cliente gosta de enxergar. É aquele visual mais high ticket, um visual mais direto ao ponto, um visual mais Americanas, Casas Bahia, coisa desse tipo. Então tudo isso entra na mesa na hora da gente desenvolver uma estratégia de marketing. E é isso que eu falo para todos os clientes que chegam aqui na agência. Antes da gente plugar o tráfego pago no negócio de vocês, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para entender o seu momento atual, para entender a sua base de clientes, para entender como é sua comunicação, como é seu posicionamento, como você gosta de ser visto no mercado, quais são suas metas dentro disso, quem é que te acompanha de fato, qual público você quer atingir dentro disso, para só então depois a gente fazer também uma análise do comercial do cliente naquele momento, como é que tá, se tem cadência de follow-up configurada, se tem um bom CRM, se tem ali scripts validados, se for o caso, se os vendedores deles são treinados para atender leads frios do tráfego pago, e só então a gente desenvolve a parte de tráfego pago, tá? É muito importante que vocês entendam isso, porque muitas pessoas se frustram com o tráfego pago porque não entendem que antes do tráfego pago existe esses fatores a serem trabalhados. Como eu falo sempre, o tráfego pago ele potencializa o que a sua empresa já é. Se sua empresa é uma empresa bagunçada, o tráfego pago vai mostrar quão bagunçada é a sua empresa. Se é uma empresa que já vende muito bem, isso daí também vai ficar bem evidente, tá? Então, antes de você chegar na fase de colocar o tráfego pago na sua empresa, se preocupe com essas coisas antes, para você se frustrar menos, beleza? Dado isso, esse era o cenário inicial e após isso a gente vai para o cenário alcançado. Qual foi o cenário alcançado dentro do que a gente fez, tá?
Depois disso, depois desse contexto, a gente desenvolveu as peças publicitárias ali, as imagens, os scripts de vídeo para o cliente gravar, a gente editou lá e tudo mais. A gente subiu e começou os primeiros testes, tá? No teste inicial ali, agora a gente já entra na parte de estratégia, tá? No teste inicial ali, o que foi que a gente fez? A gente começou com uma verba de apenas R$100, tá? A gente não tinha muito para investir e tinha pouco tempo, então a gente não iria investir o mês inteiro. Esse valor de R$100, tá? Seria alguns dias, depois iríamos reduzir. Então a gente já pegou ali nessa estratégia, a gente dividiu dois públicos, e aqui entrar mais na parte técnica, tá? A gente decidiu atingir dois públicos. Um público de alto padrão, com interesse em iPhone, e um público mais aberto também com interesse em iPhone. Só que qual foi a sacada? Em ambos os públicos, a gente colocou para pessoas que têm em mãos já um iOS, que é o sistema operacional do iPhone, né? Um iOS ali até, no mínimo, o 17, que a gente entende que tem a capacidade de trocar para um novo iOS. E dentro disso, a gente colocou 6 criativos em cada conjunto. Dentro desses 6 criativos, cada um com uma linguagem, uma comunicação para testar rápido, o máximo possível também. E a gente ativou as campanhas. Um outro diferencial foi que ativamente a gente otimizava isso. Então ali a cada 1 hora, a cada 2 horas a gente estava ali entrando em contato, vendo o que estava acontecendo na campanha de fato, para gerar esse resultado que a gente precisava gerar para não dar prejuízo para o cliente, né? O nosso trabalho não é só gerar demanda, mas também ajudar nosso cliente a aumentar a sua margem de lucro. A gente trabalha muito isso aqui na Fraternos, não só a parte de geração de demanda. Então a gente fazendo isso, a gente seguindo essa estratégia, conseguiu já no primeiro dia ali alguma quantidade de leads significante, que foi essa parte de execução. Assim que a gente ativou no primeiro dia, chegaram ali desses R$100, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida. Chegaram 15 leads, exato. Chegaram 15 leads, ou seja, cada lead em média foram R$6,60, o que já é um resultado fora da curva, tratando-se de lead do mercado de iPhones para um iPhone 17 Pro Max, na época ali pós-lançamento já. Então a gente conseguiu atingir esse custo por lead de R$6,60 em média. Já no primeiro dia, no segundo dia esse resultado se repetiu. Então a gente teve ali já na execução desses 2 dias o total de 30 leads chegando no comercial de nosso cliente. Tá? Com todo esse passo a passo, com toda essa estratégia que a gente falou aqui para você agora, todo esse cenário, a gente conseguiu atingir esse resultado. E assim que o lead caía, a gente fazia um processo comercial muito agressivo. Agressivo que eu falo, coisa de 7 follow-ups todo dia, durante esses 2 dias, né? E ligação, follow-up, e áudio, e vídeo e tudo mais, de forma agressiva mesmo, porque era o nosso momento, a gente não podia perder tempo, não podia desperdiçar lead e tudo mais, fazer aquele processo fofo de qualificação, a gente precisava de fato ir para cima, e foi o que foi feito. Então a gente conseguiu esse resultado, os 30 leads ali, mais de 30 leads na verdade, os 34, 35 chegaram, a gente fez esse processo e acabou que saíram as vendas, foram ali no total, no final das 48 horas, foram R$44.700 vendido do iPhone 17 Pro Max, com a margem de lucro ali de mais de 55%, 56%, se eu não me engano. Isso em 2 dias com apenas R$200 de tráfego. Justamente te mostrando aqui como isso é possível, tá? Tudo baseado em contexto, estratégia e execução. E a última parte, não menos importante, a escala, tá, pessoal? Esse aqui é os 3 S da filosofia de negócio da Fraternos. O triplo E: estratégia, execução e escala. Então, após a estratégia, a gente foi ali para a parte de execução, que teve já esse resultado que eu falei com vocês. E após a execução, após esses 2 dias, que já em 2 dias a gente fechou esses 44 mil, a gente veio para a parte de escala. A gente focou ali no melhor criativo, no melhor público, desativou todo o restante e deixou os outros 28 dias do mês vendendo só nesses 2 melhores, o que gerou para ele ali um faturamento de mais de R$900 mil nesse mês, vindo desses produtos,
tá? O que eu quero dizer com isso aqui, o que é que eu quero que vocês aprendam com isso e que vocês podem replicar no negócio de vocês também. Quando você tem uma estratégia bem desenhada e você lapida a sua estratégia o suficiente antes de executar, você já garante 80% do processo, do sucesso do seu projeto, tá? Antes de qualquer execução, você tem que desenhar muito bem a sua estratégia. Você tem que entender muito bem do público, entender muito bem da sua comunicação e, mais ainda, entender muito bem do seu produto. Se você entende do seu produto, se você entende de comunicação e entende do seu público, não tem como dar errado. A menos que o responsável pelo seu marketing não tenha esses conhecimentos e não saiba fazer um bom marketing, uma boa campanha ali, que não é o nosso caso. A gente trabalha aqui com dezenas de lojas de iPhone, dezenas de clínicas de estética há mais de 4 anos. Já geramos mais de 52 milhões de faturamento para nossos clientes e isso aí vem somando cada vez mais. E nosso LTV médio aqui, para vocês terem ideia, são 2 anos. Nossos clientes ficam 2 anos e meio com a gente, tá? O que é muito incomum para o mercado de agência de marketing, tá? Mas isso é devido a esse triplo E: estratégia, execução e escala. Não tem como falhar se você entende esse conceito, se você sabe como fazer uma boa estratégia, se você sabe executar de forma excelente, você com certeza vai ter um resultado como esse aqui. Se você conhece seu público, se você conhece o seu produto dessa forma, se você sabe fazer uma boa campanha, se você sabe conversar bem com o seu cliente, não tem como você não ter esse resultado. E mais ainda, se você quer ter também um resultado como esse, se você tem interesse em conhecer o trabalho da Fraternos, da minha agência, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, para você agendar uma reunião totalmente gratuita com a minha equipe ou até mesmo comigo, para conhecer um pouco mais do nosso serviço e, se fizer sentido, a gente fechar aí uma parceria. Eu te garanto que você já vai sair dessa reunião com um planejamento aí de negócio estratégico muito bem desenhado e você já vai entender qual é a nossa pegada aqui, como é que a gente faz as coisas acontecerem, beleza? Esse daqui foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou dele, considere se inscrever no canal, compartilhar para que outras pessoas assim como você, que se preocupam em assistir um conteúdo mais denso, com mais qualidade, que se preocupa com o seu intelecto, seja alcançada também por esse conteúdo. Fechou? Até mais!